Olá a todos, meu nome é João Victor Moraes Gurgel, sou acadêmico do último semestre do curso de Química Tecnológica da UFMS. Venho por meio deste vídeo apresentar meu projeto de iniciação científica, intitulado Estudo Químico e Avaliação das Propriedades Antitumoral e Antimicrobiana do caule de Nectandra rihua laurácea, sob orientação da professora doutora Nídia Cristiane Yoshida e co-orientado pela mestranda Valéria dos Santos Gonçalves. O gênero Nectandra é o segundo maior gênero da família Lauraceae, sendo este provido de 117 espécies. Dessas 117 espécies, no Brasil há cerca de 43 espécies que são distribuídas desde a floresta amazônica até a Mata Atlântica. A importância do estudo do gênero Nectandra se dá pela elevada quantidade de compostos bioativos que o pertencem, sendo eles sesquiterpenos, flavonoides, fitoesteróis, lignanas, neolignanas e também alcaloides. Bom, a importância do estudo da química dos produtos naturais se dá principalmente pelo fato de que ela possui um caráter altamente multidisciplinar, ou seja, ela está ligada a diversas áreas como biologia, ciências farmacêuticas, bioquímica e principalmente a medicina. Isso porque a busca de metabólitos secundários altamente bioativos torna-se presente nessa linha de pesquisa, com o intuito de avaliá-los em diversos testes biológicos, como por exemplo, teste antitumoral, teste antimicrobiano, dentre outros testes biológicos. Com relação à espécie Nectandra rihua, essa está localizada no território brasileiro, principalmente nos estados do Pará e do Mato Grosso do Sul, como pode ser visto em vermelho ao mapa ao lado. A grande importância da espécie Nectandra rihua se dá pela alta presença de compostos bioativos, desde sesquiterpenos a flavonoides, como já foram relatados. No entanto, a sua alta distribuição traz consigo um problema, que é a escassez do estudo químico da espécie Nectandra rihua. Por este fato, o objetivo deste trabalho tem o estudo químico e a avaliação das propriedades citotóxicas e antimicrobiana da espécie Nectandra rihua. Com relação à metodologia realizada neste trabalho, primeiramente, o material vegetal foi coletado e submetido à extração etanólica durante 21 dias. Posteriormente, foi realizada a partição líquido-líquido, a fim de obter as fases hexânica, a fase acetato de etila e a fase hidrometanólica. Sendo assim, as fases e o extrato foram submetidos a 2 testes biológicos, sendo eles a avaliação da citotoxicidade frente à Artemia salina e também a avaliação antimicrobiana. Após isso, a fase hexânica foi submetida a técnicas cromatográficas com o intuito do isolamento e purificação dos compostos que a pertencem. E a elucidação estrutural e a identificação destes compostos foram realizadas por técnicas espectroscópicas, como ressonância magnética nuclear de hidrogênio de carbono 13 e também a espectrometria de massas. Bom, a elucidação estrutural dos compostos isolados na fase hexânica se dão por meio da análise dos espectros de Rmn de hidrogênio e de carbono 13. Neste caso, vamos analisar o espectro de Rmn de hidrogênio. Primeiramente, vemos sinais na região de 3,2 a 3,4 ppm, referentes aos hidrogênios metilênicos benzílicos da cadeia lateral de nossa estrutura. Além disso, em 3,8 a 3,9 ppm, é uma região característica de hidrogênios das metoxilas aromáticas de nossa estrutura. Além do mais, em 5 ppm, região característica de hidrogênios olefínicos. E por fim, em 6,5 ppm, temos uma região característica de hidrogênios aromáticos presentes em nossa estrutura. Com relação ao espectro de Rmn de carbono 13, temos a presença de 16 sinais que se estendem da região de 105 a 150 ppm, regiões características de carbonos aromáticos e olefínicos. Além disso, em 56 ppm, confirma-se a presença de metoxilas aromáticas em nossa estrutura. Sendo assim, juntando os dados obtidos por Rmn de hidrogênio e também de carbono 13 e com os dados da literatura, comprova-se a presença da neolignana desidrodialgenol B em nossa fase hexânica da espécie Nectandra rihua. O mesmo procedimento para análise estrutural da neolignana desidrodialgenol B, sendo essa inédita na espécie Nectandra rihua, foi também feita para análise dos outros 3 compostos inéditos dessa mesma espécie, sendo eles o beta-citosterol, o beta-citosterol acilglicosilado e o alfa-tocoferol, por meio da verificação dos sinais característicos nos espectros de Rmn de hidrogênio e de carbono 13. Bom, com relação à avaliação da citotoxicidade frente à Artemia salina,
mostrou que o extrato etanólico, a fase hexânica, a fase acetato de etilha e a fase hidrometanólica são ativas frente à artemia salina, visto que o DL50 delas são inferiores a 1000 microgramas por ml. No entanto, a fase hexânica apresentou um baixíssimo DL50, equivalente a 6,65 microgramas por ml, o que indica um alto caráter citotóxico, e essa fase, sendo submetida a testes antitumorais, poderá apresentar um caráter elevado em diversas linhagens. Além disso, em relação à avaliação antimicrobiana, a fase hexânica apresentou um caráter moderado, com uma concentração mínima inibitória de 500 microgramas por ml, frente à espécie gram-positiva Staphylococcus aureus, espécie a qual é causadora de diversas infecções em humanos. Por fim, conclui-se que a espécie Nectandra rihua apresenta um alto caráter citotóxico e apresenta uma atividade antimicrobiana moderada em sua fase hexânica. Por conseguinte, foi possível a identificação e elucidação estrutural de 4 compostos inéditos em Nectandra rihua, sendo eles o desidrodiogenol B, o beta-citosterol acilglicosilado e o alfa-tocoferol. Como perspectiva futura, tem-se o estudo das fases acetato de etila e hidrometanólica e também a avaliação antitumoral dos compostos isolados de Nectandra rihua.